Oi pessoal, bom, eu estou aqui hoje com uma colega minha, a doutora Ana Cláudia Laviano. A Ana Cláudia, ela é neuropsicóloga e aí a gente pergunta aquela dúvida, né? O que um ortodontista e uma neuropsicóloga têm em comum, né? Então, assim, uma das coisas que a gente tem em comum é o fato que a gente atende crianças mais ou menos na mesma faixa etária, né? Na mesma época que a gente consegue corrigir o desenvolvimento facial, também você consegue trabalhar com a parte cognitiva das crianças, né? Então, como eu não entendo nada desse assunto, eu vou deixar aqui que a Ana Cláudia explique um pouco qual é o trabalho que a neuropsicologia faz no processo cognitivo das crianças e a partir de que idade que isso começa, como é que é feito? Para a gente começar a falar em cognição, né, André, eu acho que é muito importante a gente entender, porque fala-se muito, que é o cognitivo, mas o que é o cognitivo? Né? O cognitivo é esse todo, é como a gente pensa, como a gente vê, né, enxerga, como escuta, então é um todo. Então quando a gente fala, nós vamos fazer uma avaliação cognitiva, no caso da avaliação neuropsicológica, faz um rastreamento amplo dessas funções cognitivas. Então vamos entender para que serve a avaliação neuropsicológica e como é que eu consegui perceber durante a nossa conversa que as nossas áreas, elas se perderam. A avaliação neuropsicológica, ela é composta de testes, onde nós vamos avaliar o quê? Os níveis de atenção, e aí a gente tem atenção visual. Da atenção visual nós temos concentrada, dividida e alternada. Memória. Mas eu só tenho um tipo de memória? Existe uma localização da memória? Não. Né? Digamos assim, existe um ponto que recruta e dali ela vai se expandindo. Na questão da memória, o que a avaliação neuropsicológica ela avalia? Memória visual, memória auditiva, memória verbal. E dessa memória, nós temos níveis, né, em que a gente começa a avaliar, peraí, por que essa pessoa tem uma dificuldade na linguagem? Porque tem tudo muito ligado a TDAH. Se você fala em TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Verdade. E nem tudo está ligado ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, quando a gente fala dessa questão da memória visual, memória auditiva, memória verbal, existe o que a gente chama de memória operacional, como memória de curto prazo, e uma memória de longo prazo, que é aquela que fica armazenada, né? Como se fosse uma biblioteca. Eu sei porque a gente sabe que isso aqui é um mouse, porque a gente já aprendeu. Então ficou armazenado, né? E a gente vai lá atrás do arquivo e busca. O que mais que a avaliação neuropsicológica avalia? Linguagem, leitura, escrita, as habilidades da matemática. Mas você não é fono, como é que você avalia isso aí? Na neuropsicologia, nós costumamos falar que nós fazemos um rastreio, né? Então a gente avalia. Se der uma determinada dificuldade, aí nós vamos fazer o encaminhamento. Indica para especialista. Para especialista. E o que mais a avaliação neuropsicológica avalia? O que nós chamamos de funções executivas. É a maneira como o indivíduo ele organiza, planeja e executa uma determinada atividade. O estímulo entra pela via perceptual visual, ele tem que organizar esse estímulo espacialmente e ele tem que dar uma resposta, seja verbal, seja escrita. E a avaliação neuropsicológica, ela avalia também o que nós chamamos de praxias, né? Que é a maneira como a pessoa executa uma determinada atividade. Então eu peço que ele, por exemplo, faz uma argola com a ponta dos dedos. Né? Imagina que você está abrindo uma garrafa. Então são funções que nós chamamos de praxias. E nós acabamos também por avaliar o
que nós chamamos de QI total. Bom, então a gente consegue entender esse cérebro, esse funcionamento cerebral como um todo, só é uma maneira muito didática, né? Para que essa forma separada, né, que você diz, né? Então é tudo muito, mas no fundo não é assim que o cérebro funciona. É todo um conjunto. Então, quando a gente coloca um paciente para fazer uma avaliação, que é através de testes padronizados, né? São testes que já passaram por todo um protocolo de pesquisa, né? E ele é aceito pelo Conselho Federal de Psicologia e pelo Conselho Regional de Psicologia. E uma coisa importante, André, qualquer psicólogo pode fazer avaliação neuropsicológica? Não, porque a neuropsicologia é uma especialização dentro da psicologia. Dentro da psicologia. O laudo em si, a avaliação em si, ela é feita por um neuropsicólogo. Por que isso? Porque é uma avaliação muito complexa. Não é só você pegar o teste e você aplicar. Tem toda uma interpretação, né? Durante o processo, né? Durante o processo. Não é só um questionário Isso, que você não, faz. Não é. Não, você interage com o paciente para tirar o melhor proveito do teste. Porque geralmente o paciente, quando ele chega com uma queixa, né? No caso das crianças, adolescentes, tem um baixo rendimento escolar, ele é muito desatento, ou ele é muito agitado, né? Ou ele esquece tudo com muita facilidade. Durante a entrevista inicial com os pais, pergunta frequente: tem algum tipo de alergia? Você já reparou como é que ele dorme? Se ele dorme de boca aberta, se ele baba, né? Como é que é esse dormir? Então essa parte, durante a entrevista inicial, que nós chamamos de anamnese, ela precisa ser bem esmiuçada. Né? Por quê? Porque toda essa parte de oxigenação, né, de entrada de oxigênio, se ela não for muito bem, como é que eu vou dizer? Se ela não estiver funcionando bem, aí a oxigenação do cérebro não é tão boa, né? Não é? Porque então, tá aí uma área de conexão, né, entre o nosso trabalho da ortodontia e da neuropsicologia. É claro que nós não podemos esquecer que existem aspectos genéticos e hereditários. Uma questão social também, né, do ambiente, também é importante, de repente, uma separação, uma mudança de estado, um animalzinho que morreu, enfim, né, que acaba tendo um envolvimento emocional, vai potencializar uma determinada dificuldade. Isso. Então, se esse paciente ele tem uma dificuldade respiratória, ele não dorme bem, e aí a gente vai entender com relação à apneia do sono, né, todos os transtornos que uma apneia causa. E, geralmente, o paciente que tem uma dificuldade respiratória, ele acorda cansado. É verdade. Deixa eu só dar uma pausa aqui, que eu quero fazer uma pergunta agora exatamente sobre esse assunto para você. A pergunta que eu quero te fazer é exatamente sobre os meus pacientes que respiram pela boca. A respiração bucal, ela é muito comum hoje em dia nas crianças por causa dos problemas alérgicos e é o fator mais importante que tem impacto no desenvolvimento das arcadas e no desenvolvimento facial. Então, por conta disso, é muito comum que eu tenha aqui crianças na faixa de 6 a 8 anos de idade que respiram muito pela boca, dormem de boca aberta, babam no travesseiro, e essas crianças precisam de correção do desenvolvimento das arcadas. E aí é que entra a minha pergunta. Então, uma criança respiradora bucal, uma criança dessa que trata comigo aqui, ela deveria passar por uma avaliação neuropsicológica, Ana? Quando essa criança, esse adolescente, ele é um respirador bucal, acaba acontecendo, né, de ter uma dificuldade de carregamento de oxigênio para o cérebro. Então, esse indivíduo acorda cansado, irritado,
né, sonolento, e já vai cansado para a escola. Então, quando ele vai para a sala de aula, ele tem baixo nível de atenção e de concentração. E o que geralmente ele faz na sala de aula, ou ele dorme, ou ele fica muito disperso. E aí é que entra a avaliação neuropsicológica. Por quê? Se essa desatenção ela ocorre, né, só no período da manhã, isso é uma coisa pontual, está acontecendo só naquele momento, ou esse indivíduo já vem demonstrando sinais de desatenção, né? Como é que... Então a gente precisa investigar. Se ele tem um transtorno genético e hereditário, com a questão da respiração bucal, isso vai ser potencializado. Como é que a gente consegue avaliar isso? Exatamente a partir dos 6 anos de idade, que é quando a criança adentra na faixa de alfabetização, e os resultados eles são mais concretos. Fica mais evidente quando a criança está com algum tipo de dificuldade. Exatamente. Então, a avaliação neuropsicológica, ela vai conseguir perceber esse tipo de desatenção. Como a cognição é um todo, né? Nesse momento em que a professora fala, né, ah, mas ele não presta atenção, ele fica toda hora levantando, ele incomoda o coleguinha, são vários os sinais e sintomas, né? Então a neuropsicologia, ela vai fazer esse mapeamento para que a gente identifique. É uma questão só de desatenção ou por detrás dessa desatenção de fato tem um transtorno? Diferenciar, né? Separar isso aí. O que é uma criança que de repente só está dormindo mal, respira pela boca, ou uma criança que realmente tem um TDAH, uma alteração dessas assim. Perfeito. E por que geralmente, né, na minha avaliação, quando eu vou fazer a entrega do laudo, na parte final existem as orientações. Então, ó, se tem um critério assim, mais de 6 meses com esse tipo de sintoma, mais de 6 meses com aquele outro tipo de sintoma. Aí você vai enquadrando. Aí a gente vai enquadrando. Para fechar o diagnóstico. Para fechar. Então, só que enquanto neuropsicóloga, eu não posso dar ou fechar um diagnóstico. Né? Por quê? Porque nós precisamos de uma equipe multi-interdisciplinar. Nós conseguimos, então, identificar como ocorre esse nível de desatenção. Então, quando eu percebo que essa criança ela não se encaixa, por exemplo, nos critérios do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas ela apresenta um nível de desatenção, sim. Isso é que é o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Identifico que ela tem uma baixa atencional, uma dificuldade de concentração, mas no todo ela não tem transtorno. Quer dizer, ela não é uma criança que tem o TDAH. Isso aí, por exemplo. Mas não quer dizer que ela não precise de algum tipo de acompanhamento para melhorar tanto o aprendizado dela quanto a qualidade de vida, né? Porque tem uma dificuldade, tem um impacto na aprendizagem, né? E aí, nesse momento, é que eu faço o encaminhamento para as outras especialidades. Então, o que eu percebo, principalmente, quando eu encaminho para você, né? Para fazer toda essa avaliação aí da respiração bucal e tal. Como nós falamos anteriormente, se ela não está fazendo uma boa oxigenação, né? Como ficam os neurotransmissores, que são as substâncias químicas, são os elementos químicos que ajudam a carregar as informações. Na minha orientação, eu já deixo lá avaliação temporomandibular. É uma coisa comum, né? A gente vê muita criança nessa faixa de idade fazendo bruxismo, né? E o apertamento dos dentes, ele acaba
que pode trazer a dor tensional, que se confunde, que compromete a qualidade do sono da criança. Exatamente. Né? É fato que existem muitos diagnósticos de TDAH que não estão corretos, Ana? Sim, sim. Porque é muito comum, né, as famílias buscarem apenas o neurologista, a avaliação neurológica. É claro que na nossa área nós dizemos que a clínica é soberana. A avaliação clínica, né, uma boa entrevista inicial, uma boa anamnese, ela é fundamental. Mas não é só isso. No caso da neuropsicologia, ela precisa o quê? Dessa interação do paciente com o profissional. Então são testes onde eu vou fazer algumas perguntas, são perguntas específicas, são testes que não são tirados da minha cabeça, né? Eles já existem, já passaram por todo um processo científico de validação. Então, se existe, por que eu não vou proporcionar isso, né, ao meu filho, ao meu sobrinho, ao meu aluno? Por que não? Quais são as características que os pais devem observar nas crianças? É importante uma escuta, né, bem ampla. Então, qual é o feedback que a escola está dando? Qual é a observação que ele faz dessa criança, desse adolescente no próprio ambiente, né? E aí a gente vai observar queixas de desatenção, de baixa concentração, dificuldade de memorizar, né, uma determinada um texto, enfim, irritabilidade, o cansaço, né? Como é que é esse sono? Se é um sono tranquilo, se é um sono agitado, essa parte de respiração, né? Se sabe que a criança tem um quadro de rinite alérgica, é muito importante e que também traga para você avaliar, né, André? Perfeito, tá ótimo. Então é isso aí, gente. A gente está aqui com a doutora Ana Cláudia Laviano Daniel, da empresa Organizamente, falando com vocês sobre essa questão da avaliação neuropsicológica. Obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. André, muito obrigada, viu? Obrigado, Ana. Obrigada, pessoal. Até a próxima.